Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso foco é desconstruir uma das figuras mais complexas, fascinantes e, vamos ser sinceros, misteriosas da história dos games. A gente vai examinar cada peça desse personagem, saindo lá daquela superfície super bem-humorada e descontraída até chegar no núcleo trágico dele. Estamos falando, claro, do Sans, o esqueleto icônico de Undertale. Para começar, tem um mistério gigante aqui, né? Como que exatamente o personagem com os status mais baixos do jogo inteiro consegue se tornar o chefe mais formidável, difícil e, falando sério, aterrorizante que a gente pode enfrentar? É um pico de dificuldade absurdo que quebra totalmente as regras que a própria narrativa estabeleceu até ali. E para entender esse paradoxo, a gente precisa olhar para a natureza dupla do Sans. Bom, vamos mergulhar nisso. A dicotomia dele é simplesmente brilhante. De um lado, a gente tem essa personalidade superficial, um comediante super preguiçoso que adora fazer piada com osso, vive dormindo nos postos de vigilância dele e vira garrafas inteiras de ketchup de uma vez só. Ele parece totalmente inofensivo, mas por trás daquele sorriso que nunca sai do rosto tem uma realidade oculta. A gente está lidando com um cientista genial, super observador e totalmente ciente das anomalias nas linhas do tempo. Ele esconde um poder absurdo debaixo de uma camada gigantesca de apatia e pavor existencial. E essa dualidade reflete muito em como ele trata quem está em volta dele, especialmente duas pessoas. Primeiro, o Papyrus, o irmão mais novo. O Sans é absurdamente protetor, ele paga o aluguel daquela casa enorme e vive criando situações para o irmão ficar feliz. Em segundo lugar, a Toriel. Os dois criaram uma amizade genuína, contando piadas de toque-toque através daquela porta gigante das ruínas. E olha, esse ponto é fundamental. Foi uma promessa feita para Toriel de proteger qualquer humano que saísse dali, que impede o Sans de eliminar o protagonista logo no comecinho da jornada. Ah, e antes da gente descer para as partes mais sombrias da história, tem um detalhe super curioso sobre o visual dele. Durante anos, a comunidade criou um monte de artes incríveis, mostrando o Sans com aquelas pantufas rosas super confortáveis, sabe? Só que, se a gente for olhar os arquivos internos do jogo, os sprites oficiais e os produtos licenciados, as famosas pantufas são, na verdade, brancas. É um exemplo clássico de como o fandom às vezes cria uma ideia coletiva que foge um pouquinho do material original. O Laboratório Secreto Conexões com W.D. Gaster. Deixando as pantufas de lado, é hora de ir mais fundo nesse iceberg. A inteligência escondida do Sans não é só teoria dos fãs. Tem provas físicas trancadas atrás da casa dos irmãos. Lá, a gente encontra um laboratório secreto com pistas bem perturbadoras. Plantas arquitetônicas cheias de símbolos estranhos que indicam fortemente a fonte Wingdings e uma máquina misteriosa e quebrada. Tem também uma foto dele com umas pessoas que ninguém reconhece. Aliás, por muito tempo, a internet jurava por causa dessa foto que o Sans era o Ness de Earthbound disfarçado. Lembram disso? Mas a gente desmembra essa teoria rapidinho, porque as pistas apontam para outro lado. Um diálogo enigmático onde ele menciona nossos relatórios conecta tudo isso perfeitamente ao antigo cientista real, W.D. Gaster. E isso ilustra perfeitamente a nossa conexão. O passado científico dele não é só uma história triste, ele virou arma. Durante aquele combate insano, o Sans invoca os canhões a laser enormes em forma de crânio. E o mais bizarro, nos arquivos do jogo, esses ataques são chamados explicitamente de Gaster Blasters. É a prova definitiva que junta o conhecimento letal do Sans com o apagado Dr. Gaster. Agora, sabendo de todo esse arsenal, dá uma olhada nisso aqui. O próprio jogo diz que ele é o inimigo mais fácil. O cara tem literalmente um de ataque e um de defesa. Pela lógica de qualquer RPG, um peteleco deveria acabar com ele, e os golpes dele não deveriam fazer nem cócegas. Então, como ele sobrevive? Simples. Ele burla as regras. Ele é o único monstro que simplesmente desvia dos golpes. Mas e aquele um pontinho de dano? É aí que o gênio dele brilha. Ele usa um negócio chamado karma ou retribuição kármica. Em vez de depender do status de ataque dele, o Sans usa as próprias regras do jogo contra quem tá atacando. Normalmente, quando um personagem apanha, ele ganha uma fração de segundo de invencibilidade, né? O karma anula isso totalmente. Cada milissegundo encostando no ataque dele aplica um efeito de veneno que derrete a barra de vida. Ele basicamente usa a própria matança e os pecados do nível de violência de quem tá jogando como combustível pro dano. Genial e assustador. E toda essa intensidade mecânica ganha um peso visual absurdo na hora da luta. Sabe aquele infame olho esquerdo brilhando? Não tá ali só pra parecer legal. A luz azul representa o poder de manipular a gravidade da alma, jogando o oponente contra as paredes sem dó. Mas a luz amarela é tão importante quanto. No universo de Undertale, amarelo é a alma da justiça. Ou seja, ele não tá só brigando, ele assumiu o papel de juiz, punindo com toda a justiça a crueldade cometida contra os monstros.
O último corredor. A verdadeira motivação. Mas aí fica a dúvida. Se ele é tão poderoso assim e é o juiz, o que faz ele finalmente agir? Porque olha só a inconsistência. Numa rota neutra trágica, dá pra caçar e eliminar o Papyrus. E mesmo com uma dor indescritível, sabendo quem foi, o Sans não luta. Ele deixa o humano passar pelo último corredor e só dá um sermão. Mas na rota genocida, onde todos os monstros são eliminados, ele joga a preguiça pela janela e sacrifica a própria existência numa batalha até a morte. Por que não vingar o irmão na rota neutra? A resposta para isso está no conhecimento terrível que ele carrega. Durante a luta, ele revela que tem lido relatórios sobre anomalias no tempo e no espaço. Ele diz que vê as linhas do tempo pulando de um lado para o outro, parando e começando, até que, eventualmente, tudo acaba. O Sans sabe muito bem que está lutando contra alguém que pode simplesmente voltar no tempo e reverter qualquer erro carregando o jogo de novo. E tem uma diferença crucial aqui que muda tudo. Numa rota neutra, mesmo com o Papyrus morto, vai ter um fim e, inevitavelmente, um reset. O reset é horrível porque apaga a memória de todo mundo. Mas o mundo continua ali. O Papyrus vai voltar à vida no próximo load. Só que a rota genocida termina com uma entidade que não quer resetar, que é apagar. E se o mundo for apagado, todo mundo some para sempre no vazio. O Sans não está lutando por vingança. Ele está lutando para evitar a aniquilação permanente da realidade inteira. Isso, no fim das contas, explica aquela preguiça crônica dele. Não é só porque ele é folgado, é uma apatia que vem de uma depressão profunda. Imagina tentar se esforçar, progredir na vida, sabendo que tudo pode ser reiniciado no dia seguinte e todo o seu progresso vai pro lixo. Esse peso esmaga ele o tempo todo. Mas de frente para a ameaça de um apagamento permanente, ele tira a força não sei de onde e solta a frase: "Eu não posso mais me dar ao luxo de não me importar." Então o ponto crucial é entender a estratégia dele. Ele sabe que não dá pra vencer de verdade alguém que pode voltar no tempo. A pessoa tem tentativas infinitas. Então a tática dele é causar mais pura frustração. Ele quebra as regras do jogo, ataca fora de turno, esconde a interface. Ele quer que a frustração seja tão insuportável que quem tá jogando simplesmente largue o controle, feche o jogo e nunca mais abra. Fechar o aplicativo é literalmente o único jeito de salvar o que sobrou daquela linha do tempo. E essa guerra psicológica vai até o último segundo de verdade. Se ele tomar aquele golpe fatal no final, acontece algo inédito. Ele parece sangrar. Monstros não sangram, eles viram poeira. A teoria mais aceita é que ele esconde uma garrafa de ketchup na jaqueta. Mas por que fazer isso ali? É o último truque psicológico dele. Simulando sangue, falando do irmão antes de morrer, ele tenta furar a bolha de apatia de quem está atacando. Ele quer causar um choque, uma culpa absurda, torcendo para que essa imagem faça a pessoa repensar e fechar o jogo no último suspiro. E com isso, toda aquela ideia clássica de herói e vilão vira de cabeça para baixo. O personagem mais preguiçoso e com os piores atributos vira o último protetor de uma realidade, usando a nossa própria frustração como arma. Então fica aqui a nossa reflexão final. Se a verdadeira vitória do Sans só acontece quando a gente cede à frustração e desiste do jogo, será que insistir até o fim e concluir a rota genocida não é a prova de que quem está segurando o controle sempre foi o maior monstro da história? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação. Continuem questionando tudo e a gente se vê na próxima.